O apresentador José Luiz da Atena, conhecido pela sua postura combativa e pela maneira como abordar temas polêmicos em seus jornalísticos, revelou que foi impedido de entrevistar o então ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando ainda estava no SBT, gerando uma grande polêmica aí no meio televisivo. Segundo o Datena, no seu programa, né, na Rede TV, o Brasil do Povo, que ele comanda na faixa das 6 horas da noite, ou das 7, ou das 6, depois da Universal, que recebe no traço, e muitas informações até diziam que ele estava paz e amor, né? Acho que foi até o Flávio Rico, né? Que o Datena estava agora paz e amor, não estava mais brigando com a equipe, né? Porque chegou até um diretor do programa lá da Rede TV se demitiu, pediu demissão, a equipe toda formou um motim para poder pedir a saída dele da emissora, porque ele estava brigando com o pessoal, exigindo uma estrutura, né? Porque ele saiu do SBT por conta disso, por motivos de baixa estrutura, né? De baixa, falta de condições, né? Que estavam acreditando, ele disse, né? Isso ele falou. Que tinha gente lá que estava jogando contra ele, sabe, fazendo as coisas erradas, assim, propositalmente, e aí por isso que ele foi para a Rede TV, para ter melhores condições. Mas ir logo para a Rede TV, que não é um canal que, né, não tem uma condição muito legal de estrutura, mas lá no seu Brasil do Povo, que ele apresenta de segunda a sábado na Rede TV, ele disse isso, que foi censurado pelo SBT. Segundo o Datena, a direção do canal vetou a entrevista exclusiva por causa aí da vinculação de Haddad ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, mostrando uma interferência direta no trabalho aí jornalístico, o que configura um caso claro de censura em um canal de grande alcance. O apresentador chegou a relatar que foi retirado de dentro do avião antes da gravação da entrevista, ação que demonstra o nível de interferência e censura a que ele foi submetido, mesmo com a entrevista previamente agendada e em fase de produção. Essa situação foi exposta durante o programa Brasil do Povo, exibido pela Rede TV, que ele entrevistou, né, o ministro, e ele afirmou isso. Acho que depois que a entrevista foi exibida, né, e diz até que não queria falar isso, né, que não tinha que ter revelado isso, mas falou, né, porque a língua coça muito. E o público, né, ficou até espantado e levantou, né, até alguns debates aí em comentários nas redes sociais, não sei o que estou falando, sobre essa questão da liberdade de expressão, né, nos meios de comunicação brasileiros. É muito importante ressaltar que esse episódio não é isolado, porque em 2020 a Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, emitiu uma nota pública denunciando casos de censura no SBT, considerando uma violação assim grave do direito à comunicação e alertando para a necessidade de maior transparência e responsabilidade das emissoras. Naquela ocasião, o Silvio Santos decidiu cancelar a edição do SBT Brasil e substituí-la por uma edição de variedade sem qualquer explicação ao público, o que foi interpretado como um ato de censura possivelmente motivado naquele momento por pressões externas relacionadas à cobertura da reunião ministerial. Na época, o presidente era o Jair Bolsonaro, em 22 de abril. E aí, para o SBT não noticiar, assim como outros canais noticiaram, né, o Silvio, como sempre, foi muito parceiro, né, do governo, independentemente de qual fosse, porque foi o governo que deu a concessão para ele. Então, talvez em parceria, em respeito ou até uma certa. Para evitar problemas, né, com medo, ele ameaçou, acho que chegou até a cancelar mesmo o SBT Brasil daquele dia, para que não comentassem sobre essa reunião ministerial. Naquela época o Silvio estava bem, né, bem doido no que se refere à mexida na programação, e ele fez isso mesmo, chegou a ameaçar e deixou a equipe do programa, né, do jornal, a equipe de produção, desesperada, porque não sabia se ia pôr o jornal ou se não ia. Esses episódios, né, evidenciam um problema estrutural que a gente vive no meio televisivo no geral, onde a independência editorial e a liberdade de expressão são frequentemente aí colocadas em xeque, comprometendo o direito da sociedade à informação plural e também, claro, transparente. A censura, seja ela explícita ou velada, de certa forma enfraquece, né, a democracia e reduz o espaço para que diferentes vozes possam ser ouvidas, mostrando que a responsabilidade dos canais de televisão é fundamental para garantir que o público tenha acesso
a informações completas e imparciais, seja que não tenha censura de ambos os lados, porque não adianta você censurar de um lado e permitir o outro, tem que ter ali uma imparcialidade total. E isso que o SBT fez, de se isso realmente for verdade, né, que o Datena falou, porque o canal não veio a público para poder desmentir ou nem falar nada, né, ficou omisso ao esse comentário dele, se isso for realmente verdade, é muito complicado. Ou outras pessoas até disseram assim, não, ele foi, o SBT optou por vetar a entrevista, talvez porque o Datena, né, tem uma forma diferente assim de entrevistar, ele quer entrevistar confrontando. Eu não sei como é que foi a entrevista que ele fez com o ministro na Rede TV, se ele confrontou ele, se ele, né, mas é muito importante que os veículos no geral, sejam eles quais forem, mantenham aquela independência, né? E possa promover aquela pluralidade de vozes, possa garantir que essa liberdade de expressão que o pessoal grita tanto hoje em dia seja respeitada e que qualquer forma de interferência política ou até comercial nos conteúdos dos jornais seja evitada, assim protegendo, né, o direito do telespectador à informação, né? Não a desinformação, mas a informação real. No nosso meio televisivo, a gente passa muito por isso às vezes. A gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente vai publicar, no que a gente vai postar. Tem horas que erramos, porque às vezes tem informações que não são verdadeiras, ou às vezes são informações reais. Mas eu falei isso em live, a emissora ou as emissoras tentam descredibilizar a imprensa especializada no meio, né, dando a entender que aquela informação é mentirosa, entende? Então é muito complicado, a gente passa muito por isso. O SBT é um dos canais aí que mais faz isso com o telespectador, com a gente também de mídia, né? Recentemente aí teve um caso que eles anunciaram uma programação nova e aí horas depois descancelou tudo. E aí um monte de gente noticiou, um monte de gente se preparou para poder dar informação, já como oficial, já como definitiva, aí depois ele descancela. Ou seja, fez todo mundo de otário. Então, esse negócio de censura é muito complicado. E aproveitando aqui, falando sobre esse negócio de censura, né? Vamos falar sobre a audiência do Datena na Rede TV. Será que ele tá bombando na Rede TV? Será que essa fase dele agora no canal lá do Almir Levo e o Marcelo de Carvalho tá boa? Será que ele tá conseguindo alcançar bons índices lá no canal lá? Bom, após a sua saída do SBT, que foi um movimento muito esperado pelo mercado, mas que ainda não teve assim um impacto esperado no Ibope, o Brasil do Povo ele estreou até com grandes expectativas, tá? Com o Datena, trazendo aquela experiência dele, a sua forma, né, né, de abordar temas ali polêmicos. Desde a sua estreia, o programa ele estreou com dificuldades para poder conseguir consolidar o público, mesmo com o nome do apresentador, porque o cara recebe da Universal. Ele queria, né, até parece que houve uma negociação, tentaram fazer uma negociação de contrato, o dono da Rede TV tentou negociar ali com os bispos para poder tentar mudar o horário, porque a Sônia Abrão tem o programa dela às 3 horas da tarde e termina às 5. E às 5 começa a igreja, e aí termina às 6. Eu acho que às 6 ou 6h15, 6h45, não sei. E aí o Datena queria que o programa dele começasse assim, né, na sequência da Sônia Abrão. Porque aí a Sônia, como tem uma grande audiência, entregaria bem para o Datena. Só que aí parece que a Universal, essa questão de contrato, porque é um contrato, eles não quiseram, né, mudar e a Rede TV segue com a Universal ali na programação às 5 da tarde e o Datena recebe no traço. Mas parece que ele não está muito preocupado com esse negócio de audiência, não. Mas na estreia dele, quando ele começou na Rede TV, ele chegou a elevar a audiência do canal em 139% em comparação com as semanas anteriores, porque nessa faixa de horário a Rede TV já tinha tentado vários outros formatos policialescos, tá? Não foi só o da Atena. Tinha aquele Alerta Nacional com o Siqueira, depois o Siqueira saiu, aí entrou o Lordelo com Operação de Risco, depois virou Na Hora de Ação, que era reportagens ali que ele exibia, porque o Lordelo é a grande audiência da Rede TV, que é o programa que faz aquelas operações policiais, né, que mostra, e ele explode na Rede TV dia de sexta-feira, mas parece que até agora ele está desgastado, porque a Rede TV exibe tanto programa em tantos horários que ficou enjoativo, porque se um programa dá audiência no horário, não faz sentido nenhum você pegar ele e exibir em outros.
porque ele bomba num horário específico. Então aproveite o horário e exibe o programa só ali. Mas a Rede TV, desesperada, né, por audiência, um canal nanico, né, e aí começou a exibir o Operação de Risco do Lordelo diariamente ali, e ele fazia o programa até ao vivo. E aí depois mudou o formato e virou Na Hora de Ação, alguma coisa assim. E aí virou um policialesco. Só que não cresceu, e aí saiu do ar, e a Rede TV colocou o Datena, que tinha saído do SBT por motivos, né, de crise ali nos bastidores, e a audiência não foi muito grande. Mas na estreia, essa média aí manteve ali a emissora, mesmo que tenha conseguido aumentar os índices, manteve o canal, sabe aonde? Não foi nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Foi no sétimo lugar. No sétimo lugar no ranking ali de audiência na Grande São Paulo, mostrando que o impacto foi limitado. A Rede TV atualmente ela tem perdido até a briga assim, de audiência, tem sido tão interessante que eles têm perdido até para o canal novo que estreou recentemente aí, que é de esporte, né, na TV aberta, no canal da MTV lá, o X Sports, né? Eles têm exibido alguns eventos, né, futebolísticos, e a Rede TV recentemente aí, principalmente no final de semana, que eles exibem só coisa alugada, o canal X Sports ultrapassou a Rede TV e chegou até a encostar um pouquinho na Band. Então, dado aí, né, o sucesso e o impacto que a emissora tem aí, né, no que se refere à audiência. Após 3 meses no ar, o Brasil do Povo ainda não conseguiu alcançar os índices esperados, frequentemente aí perdendo para a Gazeta, né, para a TV Aparecida, e não ultrapassa 1 ponto no Ibope, indicando que o público ainda não se conectou plenamente com o formato. Mas como eu disse na nossa live, ainda tem pessoas vendo ele. Mesmo que no Ibope, ali em comparação com outras emissoras, ele não esteja pontuando muito, ainda tem gente vendo. Tá? Porque 0,3 ainda são muitas pessoas. Eu tenho feito muito isso na minha página, que eu coloco a quantidade de pessoas vendo um programa. Então as pessoas conseguem ver de verdade ali quantas pessoas estão assistindo. Então, por exemplo, se um programa marca 2 pontos, você faz a multiplicação lá e você vê, tem tantas mil pessoas vendo. Marcou 4 pontos, tem 800 mil pessoas vendo. Então, quando ele marca 0,5, 0,3, 0,1, naquele 0,1 ainda tem ali umas pessoas vendo. E chega até quantidades até maiores do que visualizações que você marca no YouTube. Só que ali é tempo real. Entende? Então, mesmo que ainda seja um número baixo, no Ibope as pessoas veem o programa dele de outro lugar, de outros lugares, né? Porque hoje em dia a televisão aberta, o programa, na verdade, né, ele não é só visto na TV aberta, ele é visto de outros lugares, né? No YouTube, que o programa dele é transmitido, nesses sistemas aí de streaming, né, IPTV, que é pirateado, alguns são legalizados, então ele pode ter audiência. Isso se mostra muito através de enquete. Se você quer saber se um programa está bem de audiência, faz uma enquete. Ou dá o arroba de um seguidor ali, vamos supor, né? O cara participou do programa dele. Aí ele dá o arroba. Se começar a aumentar assim, de seguidores, se tiver com 400 seguidores e começar a subir muito rápido, significa que ele tem audiência. Porque as pessoas estão vendo, estão com o telefone na mão e vão entrar ali para poder acompanhar. Então, nem sempre marcar 25 pontos de audiência significa muita coisa. Significa milhões de pessoas vendo. Mas nem sempre aqueles milhões estão acompanhando ali o programa. Claro que a gente noticia, porque você, quando vê um programa aí, um grande nome, né, como o da Atena no ostracismo, é claro que você vai noticiar. Mas o foco de audiência ali não é muito grande, porque a Rede TV, né, os caras não se preocupam com isso. Mas eu acredito muito que o Datena, obviamente, gostaria de ter o programa dele marcando 5 pontos, 6 pontos, como ele marcava na Rede TV, na Band. Mas ele, atualmente, segundo informações, não está muito preocupado com isso, não. Mas mesmo com um pico de audiência em 2 de setembro, sem a presença do Datena, isso que foi curioso, quem apresentou foi o William Cury, um jornalista recentemente contratado, sem o Datena o programa deu mais audiência do que com ele. Ele demonstrou ali, demonstra a fidelização do público, né, mesmo com uma audiência baixa, mas mostra que ainda precisa de ajustes e de uma estratégia mais eficaz para poder manter ali, né, esses resultados consistentes.
Quando comparado ao desempenho de Datena no SBT, a diferença é muito clara. Na estreia do Brasil do Povo, o apresentador registrou 88% menos audiência do que em suas produções anteriores, mostrando que a transição entre os canais não garantiu automaticamente ali o mesmo sucesso. E esses números, eles levantam questionamentos sobre a estratégia, né, editorial do programa e também o formato das matérias, a capacidade da Rede TV, né, de promover o programa ali de forma eficiente, mas ele está fazendo o que ele gosta, né, não quer parar, e que bom que tem oportunidade, né, porque tem tantas pessoas hoje em dia, tantos apresentadores veteranos, que não estão conseguindo ter espaço por conta do ostracismo, não, por conta do etarismo, né, que é uma coisa, um preconceito bem grande que ocorre aí entre pessoas mais velhas, né, entre apresentadores mais, tá velho, deixa lá, deixa para lá, bota no asilo, que é uma coisa muito ruim, que é um preconceito, né? Existem outros tipos de preconceito, mas preconceito com pessoas mais velhas, né? Dando a entender que por elas serem mais velhas, elas não são capazes de estarem ali apresentando um programa, é uma coisa bem feia. Então, ele tá aí, tá fazendo um programa dele, mesmo que não esteja, né? Esteve aí recentemente no holofote por conta dessa polêmica aí que ele disse que foi censurado. Mas faz parte e ele tá lá fazendo o programa dele quietinho, ganhando o dinheiro dele calado, e é isso que importa. Mas está dada a informação aí de que Datena acusou o SBT de censurar aí a entrevista dele com o ministro do PT, né, o Fernando Haddad. Tá dada as informações, siga a gente no Instagram, Bastidores DM UFC, e também lá no X, que é Bastidores DM. Valeu, minha gente. Fiquem todos com Deus.